Jeremias capítulo 1, versículo 4 ao 12. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares e para derrubares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Olá, irmãos e irmãs do canal Sal da Terra, Luz do Mundo. Nós vemos que nesse primeiro capítulo do livro de Jeremias, nos conta a história do chamado de Jeremias. E quando o Senhor o chama, ele se considera inadequado para o trabalho de Deus. Ele fala para o Senhor que ele é muito jovem, digamos que ele foi até humilde diante do próprio Deus. Ao invés dele ficar se gabando, se achando ao máximo, ele simplesmente achou que não teria condições por conta da sua idade, ou talvez até por medo mesmo, né? Você receber um chamado desse tão jovem, né? Ali parece que ele é até talvez um pré-adolescente ou uma criança, mas nós vemos que Deus, ele mais à frente, ele vai falar para Jeremias: não digas eu sou uma criança. E nessa primeira parte nós aprendemos que nós devemos ser humildes, sermos chamados por Deus. Nós vemos que até Paulo, lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 2 ao 5, diz assim: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Meus irmãos, Paulo, até vários teólogos entram no consenso aqui que Paulo estava falando, esse homem, na verdade, era ele mesmo. Só que ele não queria se exaltar, né, pelas excelências das revelações que Deus dava para ele. Ele vai falar exatamente isso ao longo do capítulo. Você vê que a humildade de Paulo, ele não quis falar: eu vi, eu tive essa revelação, eu. Hoje o nosso evangelho, em muitas igrejas, é mais focado no eu. Essas igrejas acabam prestando mais um culto antropocêntrico, que é voltado para o homem e não para Deus. Muitas mensagens de exaltar o próprio homem: você pode, você isso, você aquilo. Mas na palavra mesmo nos diz que sem Deus nada podeis fazer. Sem Deus a gente nem levanta da cama. A gente se encontra ali deprimido, jogado, sem vontade de viver. Então, sem Deus na nossa vida, nem da cama a gente levanta. Por isso nós devemos glorificar a Deus todo dia e agradecer ao Senhor por tudo que nós temos. Por pior que seja a sua circunstância, você deve sempre exaltar a Deus e sempre agradecer por aquilo que você tem. Porque por pior que seja a situação sua, nós vemos que há sempre alguém pior do que a gente. E aquilo que às vezes nós reclamamos, aquilo talvez seria o céu para uma pessoa. E mais à frente, meus irmãos, ali no versículo 9, Deus, ele oficializa o ministério de Jeremias ao tocar na boca dele e colocar suas palavras na boca do profeta, o tornando uma espécie assim, de seu porta-voz. E mais à frente Deus acaba dando uma visão para ele de uma vara de amendoeira. E a vara de amendoeira, olha que interessante, meus irmãos, nada na palavra de Deus é por acaso. A amendoeira, ali naquela região, ela é a primeira árvore a florescer no final do inverno. Ela indica que uma mudança de estação está chegando.
É como se ela vigiasse a chegada da primavera. E seu nome hebraico é Choquê. O que significa Choquê? Significa vigilante. Deus usa uma linguagem simbólica para demonstrar sua característica, que é a fidelidade. Ou seja, ele age no tempo certo. Outra mensagem importante ali no versículo é que a palavra de Deus vai se cumprir. O que ele vai dizer para Jeremias? Ele diz o seguinte, ó, veste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. O interessante é que Deus, assim como a vara de amendoeira ali retratada no capítulo, é que ele nunca se atrasa. Às vezes a gente pede para Deus, Senhor, apressa-te, então, que nem um salmista, apressa-te com a sua bênção, Senhor, que a tribulação às vezes é muito grande. Mas Deus, meus irmãos, se você está passando por uma tribulação, por algo que passando talvez por um deserto ou desemprego, não sei o que pode estar acontecendo na sua vida, mas se você está aqui nesse vídeo hoje é porque Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Então eu quero dizer para você que Deus ele nunca se atrasa. Talvez essa bênção que você está esperando, você não está pronta para receber agora. Porque Deus ele fala para a gente não, sim, e às vezes Deus fala espera. Às vezes a gente acha que está pronto para receber a bênção e não está. Porque se Deus der aquilo na sua mão, você vai acabar se desviando. Uma vez eu conheci um pastor que ele disse o seguinte para mim, ele falou, irmão, tem pessoas que ela não pode ser abençoada. É até polêmico falar isso, tem pessoas que não pode, assim, ele recebe uma porta de emprego, ele se desvia da palavra de Deus, não. Tem pessoa que tem que ficar atribulado pro resto da vida, porque um pouquinho de bênção que ele recebe, ele já sai da presença de Deus. Ele vai embora, aí ele quer curtir, aí já não tem mais tempo para a igreja, quer ir para a praia, quer ir para não sei aonde, e esquece de Deus, esquece das coisas do Senhor. Eu não estou dizendo que você ir para a praia, curtir umas férias, todo mundo deve ir para a praia, curtir umas férias, mas não estou dizendo isso, mas a gente não deve nunca deixar de ir para a casa do Senhor, de congregar, de ter a comunhão ali com os irmãos, porque nenhum membro sobrevive fora do corpo. Então a gente sempre deve estar ali em comunhão com os irmãos, com a amada igreja. E isso que ele fala é interessante, que às vezes a pessoa não pode receber a bênção, porque senão ela se desvia. Então, meus irmãos, assim como Jeremias, se Deus te deu uma palavra, não deixe o medo te paralisar. Se Deus ele te enviou, então ele garante. Você pode ter certeza que ele garante. Se Deus te deu algo, te deu uma promessa, você pode ter certeza que Deus ele vai velar para isso acontecer. E você tem que trabalhar e você tem que batalhar, porque você pode ter certeza que Deus não vai te abandonar. Por mais que pareça que é impossível de acontecer, Deus ele garante. Só para a gente ter uma ideia, lá em Lucas, no capítulo 5, olha que tremendo. Os discípulos pescaram a noite inteira. Aí depois chega Jesus e ainda fala para eles, lança a rede por aqui, lança a rede lá. E Simão, e veja a fé de Simão, ó. Capítulo 5 do livro de Lucas, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, olha, sobre a tua palavra, lançarei a rede. Então, meus irmãos, sobre a palavra de Deus, sobre a sua vida, se Deus te deu uma palavra, lança essa rede. Lança essa rede. Eu não sei o que Deus te prometeu, mas se Deus te deu uma palavra, assim como deu para Simão, que era para ele lançar a rede, que era para ele ter fé, e Simão ele teve, ele ainda fala para Jesus, né, sobre a tua palavra, havendo pescado a noite toda, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lança a tua rede, tenha fé, porque Deus ele é fiel. A prova da fidelidade dele, nesse capítulo que eu estava lendo para os irmãos, a prova da fidelidade de Deus com Jeremias, ela está lá no capítulo 39. Você vai ver lá no versículo 11 e 12, diz assim, mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nabuzaradã, capitão da guarda, dizendo, toma-o e põe sobre ele os teus olhos, e não lhe faças nenhum mal, antes, como ele te disser, assim procederás com ele. Até Nabucodonosor mandou o seu capitão ali da guarda tomar conta de Jeremias. Veja que tremendo. Deus usa até o homem, vamos dizer, que tinha levado cativo o povo de Deus, Nabucodonosor, para mandar guardar Jeremias. E a gente vê também nesse contexto até Daniel, que estava ali cativo na Babilônia. Deus guardou ele.
Deus guardou Daniel e Deus honrou Daniel. Aquela história dele lá na Cova dos Leões é muito interessante, porque eles fazem um decreto que não era mais para fazer nenhuma petição a nenhum deus, a não ser o rei ali que era o Nabucodonosor. Só que Daniel, ele era tão fiel a Deus e tão temente a Deus, que 3 vezes ao dia ele orava, e aí esses homens, eles passam e vê Daniel orando, e chega lá no rei Nabucodonosor, e ainda fala para Nabucodonosor, a gente viu Daniel orando, e o Senhor, a gente fez um decreto, e o Senhor falou que ninguém podia orar. Aí o que aconteceu? Daniel foi parar na Cova dos Leões. Só que lá, juntamente com os leões, não aconteceu nada. Nenhum leão tocou Daniel. Sabe por que nenhum leão ali tocou Daniel? Porque aqueles leões, eles representavam os demônios. E o demônio, ele ataca quando ele sente o cheiro da carne. E não havia carne em Daniel. Tremendo isso. Eles não viram carne nele para devorar ele. No outro dia o rei vai com muito temor e tira ele da cova e ele está intacto. Entanto, o rei manda jogar os homens e os homens são devorados na mesma hora. Então, meus irmãos, não havia carne em Daniel. Será que se um dia eu ou você fomos jogados na cova do leão, será que o leão vai achar carne em nós para nos devorar? Olha que reflexão tremenda que a Bíblia nos traz. Então nós devemos estar sempre nos caminhos do Senhor para que esse leão ele não ache carne em nós. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um que está ouvindo essa palavra. E não deixe de curtir, comentar e compartilhar. É muito importante para o crescimento do nosso canal aqui no YouTube e para que mais pessoas venham estar ouvindo a palavra de Deus. Amém?